E aí, galera, beleza? Tudo bem? Como é que tá vocês na paz de Jesus? Tudo na paz de Deus? Vamos para mais uma prosinha de um bate-papo? Hoje é rápido e rapidinho. São Paulo vence o Coritiba, coisa que a gente já tinha falado sobre esse assunto. O que seria pior, se seria o São Paulo empatar, mas o bom seria realmente o Coritiba ganhar, né? Porque deixava o São Paulo ali com a gente, se esbagaçando. Mas o Coritiba não vem numa boa fase, tomou o seu pau, deu os pulos dele que ele não é quadrado. O Bahia se prepara para se enfrentar com o Flamengo, que está com a faca nos dentes e vem para cima do Bahia. Técnico Rogério Ceni não tem um bom histórico contra o Flamengo, mas tudo isso, esqueça, né? Porque nenhum time se considera perdedor antes da bola começar e ninguém se considere vencedor antes do jogo terminar. Vamos que vamos? E o lateral esquerdo, nosso Ian, está com a fase do seu recontrato quase em pé de andamento, beleza, já para encerrar. Depois de um gelozinho, né? Isso é estratégia do futebol que eu não quero me meter com essa porra. Entendeu? Eu acho que ele deve renovar seu contrato sim. Eu acho que é um jogador promessa de 20 anos. A gente teve um primeiro semestre complicado. Ele que entrou esse ano, né? Subiu esse ano. E é um jogador do futuro, de um porte físico bom. Tem uma boa habilidade com a bola. Tanto ele como o Matheus Bahia, né? São dois laterais que devem continuar, porque eles têm Camilo ali. Tem Camilo e é preciso ter dois jogadores da base que gostam do time, que estão ali para cada dia mais fortalecer o time do Bahia. Vem com a gente, um minutinho, a gente já vai direto ao assunto. Vai. Aqui. Acordo próximo, o Bahia encaminha a renovação com o lateral esquerdo Rian. Espero que renove. Né? Depois que você faz um trabalho no clube o tempo todo, quando chega para você renovar, ganhar uma pontinha a mais, aí você vai ficar... Não, aí o profissional tem que se valorizar realmente, sabe o que passou até a data de hoje e sabe que não está fácil achar jogador do futebol brasileiro que tenha compromisso com o time, que tenha, enfim, a vida da base, tudo isso. E é um cara que entrou durante esse ano que eu acho que vale a pena continuar, certo? Investimento que foi feito em alguns atletas do Bahia, que terminou não resultando em quase nada, né? Vamos aqui citar Cicinho, que não deu certo. Pelo menos, se voltar e se comprometer e melhorar, tudo bem. Mas até hoje eu posso dizer que Cicinho foi uma decepção pela própria natureza de quem é o jogador. Né? Então, terminou não rendendo. Mas como eu digo também que o primeiro semestre do Bahia não foi bom, mas esse jogador Rian e Matheus Bahia foi o feijãozinho com arroz dele por ser da base. O que não podemos perdoar de Cicinho, porque é um cara profissional, rodado, é um cara que poderia estar ali fortalecendo o grupo. E, no entanto, foi um cara que, quando entrava, a gente via que não oferecia nada. Esse é meu pensamento. Volto a dizer, eu não estou aqui para queimar nenhum atleta, estou para falar da situação atual. Seja do jogo, ou seja, do momento atual da fase do atleta. Então, não estou aqui para destruir a vida de atleta nenhum, seja de um lado ou seja do outro, seja Bahia, seja Vitória, tá certo? Então, eu faço aqui uma resenha, um bate-papo, mas minha resenha tem que ser com responsabilidade para não estar denegrindo a imagem de nenhum profissional. Que a gente sabe que eles estão ali de campo trabalhando para ganhar seu dinheiro, para sustentar sua família. Então, se eu tiver que pegar no pé de algum jogador ou do técnico, eu pego pelo aquele momento, pela uma falha atual, pelo momento oportuno daquele jogo. E não ficar a vida toda falando mal, batendo. Tá certo? Se o atleta não está bem, quem tira é o técnico. Eu não sou técnico, eu entendo um pouquinho de médico, de técnico, de louco. Mas não chegar a tal ponto de ser somente louco. Tá bom? Após um gelo na negociação, o Bahia e Rian estão próximos de firmar a sua renovação contratual. A reportagem do Bahia Notícias apurou que o tricolor está para fechar com o lateral esquerdo até o final da temporada de 2025. Isso. Fechando aí mais 2 anos de trabalho, o cara fica com a cabeça no lugar. É um jogador jovem de 20 anos. Daqui para lá está com 22, bem amadurecido, se permanecer no Bahia, que eu acho que ele é um jogador que tem grande futuro, né? É preciso dar essa oportunidade. Então tá aí. Falta apenas acerto salarial para que ele possa ser assinado. Com 20 anos de idade, Rian subiu para o time profissional nessa temporada, que eu falei. Até aqui, ele disputou 25 partidas e 3 assistências para o gol, com a camisa do Esquadrão de Aço. Rian não vem jogando pelo tricolor. Sua última partida pela equipe aconteceu no jogo de dia 22 de julho, no empate com o Corinthians pela 16ª rodada do campeonato. Além dele, Rogério Ceni conta com Matheus Bahia e Camilo Cândido na posição. Eu acho que aí o Bahia está bem servido. Aí, dando continuidade com o trabalho, com renovação de contrato para 2 anos, 3 anos, né?
o que não era de costume. No Bahia era máximo 3 anos quando era jogador. Hoje o Bahia renova quase com todo mundo para 2025, 2026, até 2027, não parece ter renovação aí. Então o que é que acontece? Esse é o trabalho. E aqui diz, com tática e atividade específica, Bahia segue preparação para enfrentar o Flamengo. Bahia trabalhando, ok? Tá aí. E aqui embaixo eu já vou direto, né? Léo Citadinho de Gauli estiveram em campo com o grupo apenas no aquecimento, uma etapa de treinamento. Logo após, os dois fizeram treinamento específico de recuperação. O grupo volta aos trabalhos nessa quinta-feira. Bahia anuncia que a parceria com o Yacht Clube não será mais realizada. Não, é a associação do Bahia que tinha para realizar esse contrato aí, mas que os sócios do Yacht Clube acharam ruim e a torcida do Bahia também não gostou. Porque um mega elite e coisa e tal, e que o Bahia se aprimore, se associe a povão, né? A coisa de povão. Então o Bahia, como está entrando em outras modalidades, que é essa a intenção, outras e outras modalidades, é muito bom que o Bahia comece realmente a repensar, já que a associação é diferente ali do Grupo City, do futebol profissional, faz a mesma parte, que é o mesmo Grupo Bahia, mas que se atente a esse detalhe, né? O Bahia está entrando em outras modalidades, acordo em outras modalidades. A Associação Esporte Clube Bahia anunciou nessa quarta-feira, que a parceria com o Yacht Clube da Bahia, que seria anunciada na quinta, 28, não será mais realizada. A decisão foi tomada após conversa entre os clubes na última terça-feira, dia 26. De acordo com a apuração do Bahia Notícia, a resposta negativa de alguns associados do Yacht Clube pesou para que a união não fosse realizada. A ideia do Bahia, que agora começa a pensar em outros esportes, lembra que eu falei lá atrás? Pensar em outros esportes, e são diversos, era realizar a divulgação específica da travessia Itaparica-Salvador, tradicionalmente, tradicional do clube, que é a travessia do clube, Yacht Clube, né? Cria a sua, Bahia. Não pode criar não, Bahia? A sua própria travessia? Travessia Esporte Clube Bahia? Começa a pensar nisso. Não pode surgir de mim aqui uma orelha seca dessas iniciativas. Cria modalidade com a marca Bahia. Essa é a minha sugestão. O mar está aí livre para você fazer diversas modalidades se quiser. A travessia para a Carro da Peste, para tudo quanto é lugar. Crie tudo com a marca Bahia. Aonde criar, cria Associação Esporte Clube Bahia. Seja na corrida, na bicicleta, no jegue, no cavalo, na puta que pariu. Crie tudo com a marca Bahia, que é o que interessa. É dama, é baralho, é dominó, é xadrez. Crie o espaço do Bahia para que esse associado vá até lá. Tá certo? Essa é a minha sugestão. O negócio de estar pegando outros clubes lá, iate, não sei, essas peças tudo para lá. Quando a parceria foi anunciada na semana passada, a reação também não foi positiva por parte da torcida tricolor, que questionou nas redes sociais o fato do Clube do Povo, olha aí, estar presente em um espaço da elite soteropolitana. Bahia é time do povo. E tem que ser, porque o povo é assim mesmo. Gerido pelo presidente Guilherme Galantano e vice-presidente Vinícius Ferraz, a associação segue em busca de parceria para adentrar em outros esportes. Tá aí, já dei a sugestão. Tá certo? Esse é um dos objetivos da atual gestão, que passará por mudança a partir de dezembro, quando ocorrerá a eleição do clube. Campeão de 88, Zé Carlos revela o encontro com o COI do Bahia para falar da sua divisão de base. Zé Carlos está em negociação, né, para ver se consegue entrar no Bahia na divisão de base aí, mas ele quer entrar não como coadjuvante. Ele quer entrar com o conhecimento que ele tem, queira que não queira, ele é campeão brasileiro. E da base do Bahia, sabe a história que ele viveu como jovem, por onde veio, para onde chegou, e não vai para estar lá para ser coadjuvante. Ele vai estar lá com o conhecimento que ele tem como profissional. Né? Desejo boa sorte a Zé Carlos, se der tudo certo, fechar com o Bahia, né? Para trabalhar na divisão de base, auxiliar. E pode ser aquele cara que, em nome do Bahia, pode estar visitando todos os campos de futebol. Zé Carlos é boleiro, está em tudo quanto é esquina, conhece diversas escolas de futebol. É um cara que tem muito a fortalecer, engrandecer o Bahia. Tá certo? Nesse trabalho, que é o trabalho que o City quer, que é o trabalho de garimpagem de jogador,
pelos interior da Bahia, pela Salvador, né? Um dos grandes nomes do título brasileiro de 88, o ex-jogador Zé Carlos foi chamado pelo Bahia para falar sobre divisão de base. Em entrevista ao Bagunça, né? Podcast, na noite da última terça-feira, dia 26, o tricolor afirmou que se encontrou com o COI do esquadrão, o Raul Agueira e o gerente da base do clube, Marcelo Teixeira. De acordo com o Zé, a reunião serviu para falar sobre a importância dele para o jovem atleta trabalharem no CT, Evaristo de Macedo. Pessoal do CIT falou comigo, isso dizendo Zé Carlos. Tive uma reunião com eles, falaram a importância da minha vinda no Bahia. Foi isso que eu ouvi deles. Falaram da importância para a base, que teria a oportunidade de estar sempre conversando com os jogadores. Disse, mas ele não quer somente isso, não. Ele quer participar. Porque não adianta conversar com o jogador, tudo que acontece lá não teve dedo dele. Querido pela torcida do Bahia, Zé Carlos afirmou que terá um novo encontro com os gestores. Tá aí, Zé Carlos, seja bem-vindo. Boa sorte, se você fechar com o Bahia. Mas o que a gente vai aqui é para esse caso aqui. Tá vendo aqui? São Paulo ontem meteu 2-1 no Coritiba e todos os jogos estão liberados. Quando eu falo assim, ó, ninguém deve nada. Daqui para frente, todos os jogos já foram compensados. Não tem ninguém com retroativo de jogo aqui, não. Rodada 24, todo mundo na rodada 24. Todo mundo parou, foi no 24 mesmo, tá certo? Coritiba tá aí, não vence há muitos jogos. E o que a gente percebe aqui é que o São Paulo passou o Corinthians, Cuiabá, Cruzeiro, Internacional, Vasco, Bahia, tal. Agora você observe bem aqui que Fortaleza, Atlético Mineiro, São Paulo e Corinthians venceram seus últimos jogos. Já o Fortaleza, dos 5 que disputou, venceu 4. A gente vai observando sempre isso aqui. O Atlético Mineiro venceu 3 e empatou 1. Mas você chega para o São Paulo, venceu depois de 4 jogos, venceu o 5º. Corinthians, depois de 5 jogos, venceu o 5º. Cuiabá, pau, de todos os jogos, 5 jogos, só empatou 1, que vinha lá e brigando na ponta. Cruzeiro, nos seus 5 jogos, venceu 1, empatou 2. Internacional, repete do mesmo jeito, venceu 1, empatou 2. Vasco da Gama venceu 3 e empatou 1. Foi o melhor desses aqui. 1, 2, 3, 4, 5 e mais, e todos abaixo. Se eu pegar esses times daqui, do 10º colocado, olha a situação, bota isso na sua cabeça. Até chegar o último aqui embaixo, o 20º, o Vasco foi o melhor em 5 jogos. Tá certo? Então, quando eu disse que tá difícil agora alguém tirar o Vasco daí, é porque ele se firmou já. Ele se firmou na 14ª rodada. Tem muito trabalho para o Vasco? Tem. E acredito que ele vai lá para cima. Eu acredito. Já viveu o seu tormento. E aqui embaixo tem times que ainda não saiu disso. Que ainda não pulou dessa fase. Então tá aí. A rodada volta. Vai acontecer agora na 25ª. Nenhum dos times vai ficar com retroativo de nada. Tá bom? Um abraço a todos por esse bate-papo da nossa resenha. Que Deus o proteja a todos. Vamos avante, Bahia. Esse é o nosso pensamento.